Senhoras e senhores vereadores, dois assuntos me trazem hoje na tribuna, senhor presidente, que é uma louvação à Goiânia, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, uma homenagem ao Atlético Clube de Goiânia, onde essa homenagem, além de parabenizar aqueles atletas goianenses que tão bem representam e representaram nosso município, também tem o objetivo de novamente reivindicar que seja formalizado um termo de convênio, onde no ano de 2011 esse termo foi assinado entre a Prefeitura e o Atlético, e era um repasse no valor de R$ 5.000. Eu pedi à nossa assessora Ângela Lapa para ela aplicar o índice da correção, e ela assim fez, e hoje, se pegasse os R$ 5.000 e aplicasse a correção durante esse período de 2011 para 2022, seriam R$ 12.684. Mas vou primeiro fazer uma louvação à Goiânia, porque nós comemoramos, no último dia 5 de maio, a elevação de Goiânia à categoria de cidade. E, nos últimos anos, tem se passado uma mensagem de que o dia 5 de maio é o aniversário de Goiânia. E, em momento nenhum, eu desejo que o 5 de maio deixe de ser comemorado, porque Goiânia possui diversas datas que são motivo de comemoração. Porém, o aniversário de Goiânia, que deve ser ainda mais comemorado, ainda vai chegar, é o dia 7 de dezembro. Em 7 de dezembro de 2022, Goiânia estará completando 453 anos. E nós precisamos levantar este debate para que não mais aconteça de o dia 7 de dezembro passar em branco. Eu fiz aqui algumas anotações e, antes de vir à tribuna, eu chequei essas datas com um professor, historiador, goianense, que, para o nosso orgulho e nossa satisfação, hoje presta serviço à Câmara Municipal de Goiânia, é servidor público do nosso município, concursado da Prefeitura, mas a Câmara o solicitou e hoje ele está engrandecendo o poder legislativo, que, assim como nós já tivemos a oportunidade de escutar uma brilhante palestra do professor George Cabral, também tivemos a oportunidade de escutar uma palestra do professor Josemir Camilo. Eu desejo que, no espaço mais breve possível, a gente possa escutar uma brilhante palestra do professor Marcos Paulo, que está hoje aqui presente no plenário e é uma das pessoas que hoje tem mais autoridade para falar sobre a história de Goiânia. Tem feito isso nas rádios, tem feito isso através de vídeos instrutivos, e, através dele, muitos goianenses, muitos estudantes estão tendo a oportunidade de conhecer mais um pouco da riquíssima história de nossa cidade. Uma história que, por ser tão rica, muitas vezes confunde os historiadores. Mas a gente vai se basear no texto da lei, porque o texto da lei estabelece que a fundação de Goiânia é de 1569. Alguns historiadores defendem
que é a fundação de Goiânia, vem anterior a essa data. Mas a gente tem que se basear no que a lei diz, porque nós sabemos que grandes historiadores costumam divergir. E numa cidade tão antiga, numa cidade tão histórica, tão heróica, as datas, às vezes, não batem. Mas o que está na lei é o que tem que prevalecer. Por quê? O que está na lei foi estudado por nossos antepassados e foi oficializado. Então, nós temos que comemorar bastante o dia 7 de dezembro, onde estaremos completando 453 anos. Volto a dizer, nosso objetivo não é que o 5 de maio deixe de ser comemorado, mas 5 de maio nós comemoramos apenas a elevação de Goiânia à categoria de cidade. É por isso que muitos goianenses ficam confusos, porque se comemora a elevação de Goiânia à categoria de cidade, e isso só faz apenas 182 anos. 182 anos, nós sabemos que não condiz com a história de Goiânia, que é uma história de 453 anos, que vai se completar em dezembro. Então, eu anotei algumas datas e vou repassar para os senhores. A freguesia de Goiânia, ela data de 1568, que é a instalação de nossa paróquia. O povoamento de Goiânia, de acordo com os dados oficiais da Lei 486, de 1959, onde, na época, o prefeito era Lourenço Gadelha e o presidente da Câmara, Mário Rodrigues. Então, essa data, 7 de dezembro de 1569, é a data mãe de Goiânia. Então, por mais que alguns historiadores digam que o povoamento de Goiânia é anterior a 1569, essa é a data que está em nossa bandeira, essa é a data oficial, e essa data não pode passar em branco. E, para isso, depende de cada um de nós. Que o 5 de maio seja comemorado, mas que o 7 de dezembro não possa passar em branco, porque o povo de Goiânia precisa se apropriar de nossa história, e essa é uma responsabilidade de todos nós goianenses. Então, estou aqui com a lei. A lei que foi aprovada pelo Poder Legislativo, encaminhada pelo prefeito da época, Lourenço de Albuquerque Gadelha, a Lei 486. Ela estabelece a fundação de Goiânia em 7 de dezembro de 1569. Pois, em 7 de dezembro de 1569, foi lavrada a Carta de Sesmaria, conferindo a André Fernandes Velasquez 2.000 braças de terra, onde foi fundado o engenho Itapirema. De posse das terras, o mesmo André Fernandes Velasquez construiu casas para a sua família e para os trabalhadores. Fez um açude no cerrado, construiu uma serraria movida à água, desbravou as terras e construiu uma capela. Posteriormente, foram levantados mais 2 engenhos que tomaram os nomes de Itapirema de cima e de baixo, ficando o primitivo com o nome de Itapirema do meio. Então, em 1570, foi feita a segunda doação de terras a Diogo Dias, na várzea do Capibaribe Mirim, onde foi fundado o engenho Japumim. As terras a que se refere a primeira Sesmaria, onde André Fernandes Velasco fundou o engenho Itapirema, são do atual município de Goiânia, que completa assim a 7 de dezembro de 1969, seu 4º centenário. Pretende o Instituto Histórico, junto com o Poder Público Municipal e um Lions Clube, organizar um vasto programa de comemorações que será
brevemente divulgado. Isso divulgado em 1969, através dos dados oficiais, através da lei e do Instituto Histórico. Então, o que nós precisamos nos apropriar é que, a partir de 2022, não mais passe em branco a data de 7 de dezembro, porque essa é a data oficial da fundação de Goiânia. Então, quando a gente vê Recife comemorando 400 e tantos anos, Olinda comemorando 400 e tantos anos, e a gente aqui comemorando 182 anos da elevação de Goiânia à categoria de cidade, muitos goianenses não entendem. Então, que se comemore a data de 5 de maio, da elevação de Goiânia à categoria de cidade, mas sem deixar de se comemorar o 7 de dezembro, onde nós estaremos completando 453 anos. E nós vamos estudar, juntamente, tenho certeza que com o apoio do presidente Eduardo Batista, com o apoio do professor e mestre em História, Marcos Paulo, para que, a partir de 2022, essa data seja comemorada, dentre tantas outras que merecem registro, como, por exemplo, no dia 7 de 1711, Goiânia foi elevada à categoria de vila. Também existem registros incontestes, quando se estabelece a Vila e Câmara de Goiânia em 7 de janeiro de 1711. É outra data digna de registro, como é também, através da lei provincial número 86, o 5 de maio de 1840, que nós comemoramos em uma bonita sessão solene. Como é digno de registro também, Goiânia é elevada à categoria de município em 3 de 8 de 1892. Como eu disse, nossa cidade tem tantos feitos históricos que não se fala da história do Brasil sem falar de Goiânia. Não se fala da história de Pernambuco sem falar de Goiânia. Goiânia, que já foi a segunda cidade em importância do estado de Pernambuco, chegando a rivalizar com Recife, e que nós estamos retomando, graças a Deus e aos grandes investimentos que Goiânia tem recebido, nós estamos retomando um lugar de destaque. Hoje, em termos de poderio econômico, Goiânia já é a 4ª cidade de Pernambuco. Ultrapassamos o Cabo de Santo Agostinho. É Recife, Ipojuca, Jaboatão e Goiânia. E, segundo os especialistas, é questão de meses e anos para Goiânia assumir o 2º lugar. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Então, Goiânia precisa celebrar, por exemplo, o 24 de abril de 1646, que é a data que ficou conhecida como a Batalha das Eras de Itajucupapo. Durante a invasão holandesa, Goiânia teve um papel de destaque. Segundo renomados historiadores, foi quando surgiu o sentimento nativista brasileiro. Goiânia participou de todos os movimentos revolucionários do Brasil colônia, como, por exemplo, da Guerra dos Mascates, em 1710. Participou da Revolução Pernambucana de 1817, que aqui em Goiânia foi idealizada. Em Goiânia, através da Junta Governativa de Goiânia, que culminou com a Convenção de Beberibe, e ficou conhecida como a Revolução Goianense de 1821, que nós, no ano passado, comemoramos o bicentenário, tendo, na época, como líder, o vereador Francisco de Paula Gomes dos Santos. Goiânia foi responsável por uma revolução que conseguiu depor o governador português Luís do Rego e fez com que ele fugisse do Brasil com o seu exército. Goiânia
já fazia com que Pernambuco se tornasse independente antes da independência do Brasil. É uma data que... Vereador, eu vou conceder aqui mais 10 minutos que o vereador Edson da Farmácia passou o tempo. Muito obrigado. Então, é uma data que também não pode ficar em branco. Goiânia, que teve participação ativa na Confederação do Equador de 1824, na Revolução Praeira de 1848. Então, são datas que precisam ser lembradas, mas que o 7 de dezembro não pode passar em branco, porque verdadeiramente, de acordo com a lei, com os dados oficiais, é a data de nossa fundação, e isso tem acontecido. Então, nós iremos comemorar 453 anos. E nós, vereadores, o Poder Legislativo, é quem tem que levantar esse debate para que não mais essa data passe despercebida. E nós temos a lei, nós temos toda a legislação necessária e nós já temos até o palestrante, porque ninguém melhor do que o professor Marcos Paulo para conferir essa palestra, para que o povo de Goiânia se aproprie cada vez mais de nossa história. Também não posso deixar de registrar a importância da data de 20 de maio de 1833, onde Pernambuco foi dividido em 9 comarcas e Goiânia foi escolhida como uma delas, tendo como juiz o goianense Joaquim Nunes Machado. Como também Goiânia foi pioneira, a primeira cidade a libertar os escravos, antes da Lei Áurea, em 25 de março de 1887, através do goianense Basílio Machado. Então, Goiânia libertou os escravos antes da Lei Áurea, mais de um ano antes, que a Lei Áurea só foi assinada, como nós sabemos, dia 13 de maio de 1888. Então, Goiânia, mais uma vez, sendo pioneira. Além de que as nossas bandas, em 2022, estão completando 174 anos, a Curica, e 173, a Saboeira. Então, senhor presidente, vamos nos programar. Tenho certeza que, como todo assunto importante tem tido o apoio da presidência, vamos nos programar para que a gente faça uma bonita festa no dia 7 de dezembro. E, a partir de 2022, essa data passe também a ser comemorada. O segundo assunto, senhor presidente, que me traz à tribuna, já quero tratar no grande expediente, e daí agradeço o tempo cedido pelo vereador Edson da Farmácia, é porque alguns atletas podem terminar tendo que sair, mas se puderem ficar até o final, para que a gente possa tirar uma foto e registrar aqui com os troféus que muito orgulham os goianenses, é fazer uma homenagem ao Atlético Clube de Goiânia. Fazer uma homenagem porque o Atlético tem muito bem representado o nosso município, sendo campeão pernambucano, sendo campeão da Copa Pernambuco. Por exemplo, em 2003, o Atlético foi campeão pernambucano, vencendo uma potência do futsal da época, que era a Universo, em 2 partidas finais. A primeira em Itambé, com o povo de Goiânia invadindo Itambé, e conseguimos empatar lá em 1-1. O segundo jogo em Paulista, com a quadra cheia, metade da quadra, torcendo pelo Atlético. O jogo foi 4-4, foi para a prorrogação, foi para os pênaltis e o Atlético foi campeão. O Atlético formado durante todas as suas conquistas, quase que exclusivamente por atletas goianenses. Isso em 2003. Em 2011, o Atlético foi campeão da Copa Pernambuco. Primeiro jogo, salvo engano, aqui em Goiânia, 2-2. Eu também estava lá, assim como estava no jogo com a Universo. O segundo jogo, na Ilha do Retiro, ganhamos lá do Sport de 5-2. A gente pode dizer que o Atlético desmoralizou, viu, senhor presidente, o Sport em plena Ilha do Retiro. Metade da quadra torcendo pelo Atlético.
o que o Santa Cruz está acostumado a fazer, o Atlético fez, em plena Ilha do Retiro. E fomos campeão. Aí você já está botando o Atlético em mau caminho, vereador Carlos Vieira. Então, Comparar senhor o Atlético presidente, Goiânia com Santa Cruz é brincadeira. essa modesta homenagem tem um propósito. Homenagear esses atletas que tanto fizeram e fazem pelo Atlético, dedicando as suas vidas, mas também reivindicar. Se em 2011 a Prefeitura tinha condições de repassar R$5.000 mensais, através de um convênio que está aqui também em minhas mãos, um convênio que foi assinado pelo prefeito Henrique Fernando de Barros Filho, no dia 1 de julho de 2011, e pelo presidente da época, o Edson Delmiro Bezerra, popularmente conhecido como Sinho, em memória que sua família também está aqui, porque a gente não pode e não consegue falar do Atlético sem falar de Sinho, assim como alguns nomes que eu aqui anotei, e se esquecer de algum, me perdoem, porque muitos contribuíram com o Atlético ao longo dos anos. Por exemplo, o presidente campeão pernambucano, Gilberto Miranda, que conseguiu um título, um feito histórico, em cima da Universo, uma potência. Na época também teve uma ajuda muito grande de Mário Irineu. O Edson Delmiro Bezerra, posteriormente, passou a ser o presidente, tendo como técnico campeão da Copa Pernambuco, Marcelo Ribeiro. Comissão técnica, Edivan, Marcílio, Paulinho Moraes, Rinaldo, Ceará, Cristiano e Guti, pessoas que ajudaram bastante, como Márcio Autopeças, Pablo, Betão, mais recentemente, Tiago Farias, que foi uma pessoa que ajudou bastante, e o atual presidente, Claudionor Braga, popularmente conhecido como Nonô, ex-atleta, artilheiro da Copa Pernambuco, primeiro goianense a se tornar artilheiro. E Tiago também, em memória, ajudou o Atlético nos projetos que eu tenho fé que vão alavancar bastante o Atlético, projetos da ordem de cada um, de aproximadamente R$400.000, que a gente deseja que realmente se torne uma realidade. Atletas, jogadores como Zé Neto, Vaguinho, que está aqui presente, Tiago, Rafael, Zanata, o próprio Nonô, Renatinho, Heraldo, que está aqui presente também, Edgar, Bruno Prestelo, Diego, Totó, Diel, Léo Bagagem, Rafael e Humberto. Então, André Rabicó não joga nada. Então, além de fazer essa modesta homenagem, a gente precisa bater nessa tecla. Eu tenho feito isso, o presidente tem feito isso, os demais vereadores, mas é preciso que isso seja solucionado. Momento melhor para isso não existe. Hoje nós temos uma Secretaria de Esportes, nós temos um secretário que estaria presente, disse que não conseguiu se liberar, mas talvez até daqui para o final ele chegue ainda. E hoje, colocando a correção, segundo a nossa assessora, os 5.000 de 2011 representariam hoje 12.684. Por que não fechar logo em 20.000? Para que a gente tenha um time forte no futsal, para brigar, para ser campeão. Porque 20.000, pela importância que o Atlético tem, é muito pouco para o município de Goiânia. O Atlético hoje tem um trabalho social muito grande. O Atlético hoje, por exemplo, estava aqui presente, não sei se ainda está, o presidente da Liga dos Distritos, Geronísio Ramos, Zizo. E o Atlético tem feito uma parceria com o Zizo, levando o futsal para os distritos, garimpando
promessas, atletas. O Atlético hoje investe no atletismo. Está aqui um atleta, Batata, que Paulo Roberto, conhecido como Batata, que representa o Atlético no atletismo, porque o Atlético não é só futsal, são diversas modalidades. No futsal, obviamente, foi onde se conseguiu até hoje o maior destaque, porque foi campeão pernambucano, foi campeão da Copa Pernambuco, foi vice-campeão pernambucano, disputando contra uma potência. Lá, aqui em Goiânia, o jogo foi 2-2. Lá em Garanhuns, a gente perdeu de virada 2-1, mas uma potência contra o Tigre, onde a prefeitura passava R$5.000 e o Tigre tinha lá um orçamento de 30 mil, 40 mil por mês, e a gente perdeu por muito pouco. Então, mais do que homenagear quem já fez pelo Atlético, como, por exemplo, Sinho, que era um abnegado, como hoje é Nonô, porque fazer esporte não é fácil. Sinho sofreu na pele, muitas vezes eu vi, o que Nonô hoje sofre, de ir conversar com os comerciantes, de pedir a um, de pedir a outro, uma dificuldade de transporte, mas a gente tem que mudar essa chave. A situação de Goiânia hoje, ela é diferenciada. Então, que o comércio ajude, mas que a gente não fique apenas dependendo da ajuda do comércio, de R$100 de um, de 200 de outro, de 500 de outro, porque dessa forma fica muito difícil se planejar. Que a gente tenha um valor fixo, que hoje a prefeitura tem condições, e que o comércio abrace, como sempre abraçou, mas que o comércio seja algo extra, seja, por exemplo, para um bicho dos atletas, seja, por exemplo, para uma confraternização entre os atletas, seja, por exemplo, para uma despesa que não seja aquela despesa corrente, mas que o básico o Atlético tenha. Eu não quero reivindicar apenas pelo Atlético. Todos os clubes de Goiânia merecem ajuda, mas, inegavelmente, o Atlético é quem, nos últimos anos, melhor tem representado Goiânia, porque tem representado, falando forte no estado de Pernambuco, sendo campeão pernambucano, sendo campeão da Copa Pernambuco, sendo campeão em 2021, mesmo com pouco apoio, mas o Atlético foi campeão da Copa Metropolitana, agora, em 2021, vencendo Igaraçu por 1-0 lá em Igaraçu no ano passado. Então, de forma, vamos assim dizer, até hoje, meio que de amadora, pedindo a um, pedindo a outro, através desses abnegados, os atletas que às vezes não recebem, mas não deixam de jogar, espera para receber depois, mas chegou a hora de a gente ter um time que realmente tem a estrutura, e isso depende da prefeitura ser o carro-chefe, porque eu não tenho dúvida que se a prefeitura for a locomotiva, grandes empresas vêm atrás, vem Jeep, vem Sada, vem Clabin, vem as outras. Agora, quem tem que puxar o carro é a prefeitura de Goiânia, e nunca antes em nossa história, mesmo que Goiânia já teve títulos com a CELP, que Goiânia já esteve presente na 3ª divisão, campeão de Copa do Interior, mas nunca na história nós tivemos um momento tão bom quanto agora. Então, que a gente possa saber aproveitar esse momento, para que a gente continue revelando jogadores como Nonô, como Heraldo, como Zanata, como Tembu, como Cícero, Paulo de Carmelo, e muitos outros craques, se a gente for citar aqui, como Pedro Sérgio. Goiânia é um celeiro de craques, mas com muito pouco apoio. Isso precisa mudar. Então, a gente precisa, sei que a gente tem aqui, vamos dizer, uma bancada da bola muito forte, muito firme, que o presidente encampa isso, e os demais vereadores como um todo, mas a gente tem que sair do discurso para a ação. E o convênio está aqui. O convênio já foi firmado no momento onde a arrecadação de Goiânia ficava muito aquém daqui a hoje. Então, senhor presidente, eu vou encerrar, que já esgotei todo o tempo, mas eu não posso sair da tribuna sem conceder uma parte ao vereador Alexandre Carvalho, para não ser indelicado com ele, e, com certeza, agradeço o tempo cedido pelo vereador Edson Farmácia, que eu tenho certeza que também, porque é um desportista, vai abordar esse assunto também, para que a gente dê as mãos e faça com que
o Atlético possa falar forte no cenário de Pernambuco, representar Goiânia no Brasil. A gente tem tido notícias positivas, vamos ter um time na 2ª divisão de campo, mas o futsal é muito forte em Goiânia e, para isso, eles dependem do apoio de todos nós. Por isso que eu quero aqui dizer, vocês não estão só. A gente vai lutar junto com vocês até ver esse sonho se tornar realidade. Mas escuto o vereador Antônio Nelson, o vereador Alexandre Carvalho, com toda a satisfação. Falar para Vossa Excelência que a gente vai ter também outra arma, uma arma potente, que essa casa irá votar após o grande expediente, já em primeira discussão, já aprovado os pareceres na Comissão de Justiça, em todas as comissões. É o projeto de lei 014, de nossa autoria, de concessão de benefício fiscal, onde a gente vai ser um paralelo, não só à prefeitura, mas também essa casa mostrar a que veio essa bancada gerenciada por todos os vereadores que adoram o esporte em si, e a gente vai ter essa arma para poder cobrar as empresas de Goiânia e dizer a ela que a gente não está cobrando apenas, a gente está dando um incentivo fiscal para que elas invistam no esporte. Isso vai ser uma arma potente, poderosa, que a gente vai ter que utilizar, e a gente precisa de todos os vereadores unidos nisso, porque ao invés de estar pagando ISS, ao invés de estar pagando IPTU, uma parte dessa verba vai para a Secretaria de Esporte, para que eles possam fomentar não só o futsal, o futebol, o handebol, bicicross, tem crescido muito essa parte de ciclismo em Goiânia, a gente vai ter que ter um olhar especial para isso. O voleibol de Goiânia, que marcou época aqui, na figura do meu tio Dilermando Filho, que foi, na minha opinião, um grande treinador, um desportista nato, a gente vai ter essa condição também de amanhã dizer que essa Casa Legislativa foi uma mola propulsora do esporte em Goiânia. Era isso que eu queria registrar, vereador. Muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço, vereador, pela paciência de vossa